Vamos descobrir juntos. Vocês ainda estão comigo? Vamos lá, quase todos. Mas dissemos que o Espírito Santo veio para a edificação da igreja. Não existe o crente que vive sozinho, nós sabemos disso, dizemos isso com frequência. Não existe o crente que vira eremita por conta própria, sei lá, o que for, foi. Não gosto da igreja, é super desconfortável, não vou lá. Eu e Jesus, só isso. E o Espírito Santo dentro de mim. Não é assim. O Espírito Santo veio para nos edificar, para alcançar os não crentes e para edificar a igreja. Como fazemos isso? Começamos a ver isso no domingo passado. O Espírito Santo, em sua sabedoria e poder, liberou dons para o serviço e edificação de sua igreja. Sim, quem estava lá no domingo passado? Poucos, muito poucos. Quem estava lá no domingo passado? Todos. Então sabemos que o Espírito Santo liberou dons, sim. Ele liberou dons motivacionais, nós os vimos, e liberou dons espirituais, aqueles dons que são chamados de carismas. A palavra carisma vem do grego e significa dom gratuito, manifestação de graça. Por que são dons? Porque o Espírito Santo quis dar dons e não colocá-los no nosso kit quando nascemos. Nós aprendemos, aos poucos desenvolvemos. Por que são dons? Porque você não pode merecê-los. Ah, Senhor, vou fazer um jejum de 50 noites e 50 dias. E assim que terminar, vou começar outro de mais 50 dias e 50 noites. E então, tu me darás o dom da cura. Não funciona assim, viu? Não funciona assim. Por outro lado, a gente pensa, pelo menos não preciso jejuar por 100 dias. Mas por outro lado, isso nos ajuda a compreender qual é a natureza do dom. O dom é uma manifestação da graça. De fato, está escrito que o Espírito Santo os dá como lhe apraz. Mas ele nos dá uma indicação, ele diz, desejem ardentemente os dons, porque é um presente. Ele já preparou para nós e está aqui embrulhado, e ele diz, é verdade, você quer? Se ele não quiser, eu dou para outra pessoa, né? Se ele não quiser, mesmo que desista, eu darei ao pastor. Se ele nem quer, não. Ele quer, ele aceitou. Mas é assim, o Espírito Santo preparou dons que ele quer liberar para nós, mas ele precisa que nós os desejemos, que os aceitemos. Amém? Os dons são, portanto, recebidos pela graça e não dependem de nosso mérito ou habilidades pessoais, mas são concedidos com base na escolha soberana de Deus. Dissemos que os dons vêm do Espírito. De fato, quando você é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de você. É como se ele abrisse a porta e, a partir daquele momento, você tem acesso ao depósito de dons sobrenaturais. Isso significa que você tem todos eles? Não, significa que você tem acesso, significa que agora você pode pedir por eles, agora você pode ansiar por eles, até que Deus os dê a você. Amém? Gostaria de perguntar a você que já tem um dom espiritual que diga, eu o usei muitas e muitas vezes. Agora vamos vê-los todos juntos e dar uma visão geral. Mas durante essas 24 horas, fiz um pacto com Deus. Não quero ir embora sem receber alguma coisa. Se Ele me disser que posso desejá-los, eu os desejarei, de todo o meu coração. Estriparei-me para receber pelo menos um. Amém? Acredito que podemos viver essas 24 horas de duas maneiras, como um evento da igreja ou como uma oportunidade única na vida. Então faça isso comigo, faça junto comigo, mas viva essas 24 horas como uma busca pelos dons espirituais e pela intimidade com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios, de fato, diz, busquem o amor e desejem ardentemente os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, mas depois veremos o porquê. Em 1 Coríntios 12, encontramos essa lista e diz, há diversidade de dons, mas há um só Espírito. Há diversidade de ministérios, mas não há senão um só Senhor. Há variedade de operações, mas não há senão um só Deus. Portanto, nós temos muitos dons espirituais, muitas operações divinas, muitas coisas maravilhosas, mas sempre e unicamente um só Senhor, um único Deus. Ora, a cada um de vocês é dada, a nenhum de vocês, ao que parece, é dada a cada um individualmente a manifestação visível do Espírito Santo para o bem comum de todos. De fato, a um é dada mediante o Espírito, palavra de sabedoria, a outro, palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. Fé, cura, poder de operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, diversidade de línguas e interpretação de línguas. Mas todas essas coisas as realiza o único e mesmo Espírito, distribuindo os dons a cada um em particular como quer. Dá um grande suspiro de alívio. Não depende de mim. Pelo menos não depende de mim.
Claro, é certamente uma vida consagrada, é um terreno fértil, mas não depende disso, não depende de você. É o Espírito Santo que dá como quer. E vamos vê-los juntos, vamos fazer uma visão geral rápida. Depois, durante essas 24 horas, não sei se vocês leram nas notícias que circularam, mas vamos aprofundar todos os 9 dons do Espírito. Portanto, teremos muitas sessões em que aprenderemos sobre os dons do Espírito. E, sobretudo, vamos praticar os dons do Espírito. Acho que essa é a parte mais bonita. Temos dons de palavra, dons de revelação e dons de poder. Os dons de palavra são quando o Espírito Santo se move através da sua boca, e temos, por exemplo, os dons de profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas, que são 2 dons que muitas vezes andam juntos. Depois temos os dons de revelação, palavra de sabedoria, quando você tem um conhecimento sobre a pessoa que não pode vir de você. Você não sabe porque não conhece essa pessoa, mas o Espírito Santo te dá uma revelação de sabedoria sobre ela. Uma palavra de conhecimento que diz respeito ao seu passado, você passa a saber algo que não poderia saber, porque não tem conhecimento nem intimidade, mas o Espírito Santo te revela para que você possa exortar, cuidar, curar, corrigir, etc. Discernimento de espíritos, quando o Espírito Santo te permite compreender se algo que está acontecendo é graças ao Espírito Santo ou não. E quem sabe o diabo também brinca com isso. Ele imita aquilo que o Espírito Santo faz. Devemos ter muito cuidado. Eu vi vídeos de pessoas falando em línguas, mas que não eram crentes. Elas estavam imitando o que tinham visto fazer. Tinham visto que havia poder e começaram a imitar sem conhecer. Isso é muito perigoso, pessoal. Por isso, o Espírito Santo nos dá o discernimento de espíritos. Ele nos ajuda a entender se algo vem de Deus ou não. E depois, dons de poder. Fé, dons de cura e dons para operar milagres. Acho que esses são os preferidos da maioria. Eu, pessoalmente, quero todos esses, porém. Sabemos e vamos aprender que os dons não são para nós, mas para a igreja. Na verdade, repita comigo, o dom de Deus não é para mim, mas é para a igreja. Vamos dizer de novo. O dom de Deus, seja qual for, não é para mim, mas é para a igreja. Na verdade, Deus diz em sua palavra que os dons são para a edificação comum. Se você deseja um dom, mas deseja de verdade, com paixão, com determinação, Senhor, eu quero muito curar as pessoas. Quero muito ter uma fé que move montanhas. Se você deseja os dons, mas está desejando para si mesmo, você não os terá. Você não os terá, sinto muito. Porque o Espírito Santo dá os seus dons para a edificação da igreja. Portanto, se Deus te der o dom de curar, há muita gente nesta igreja que precisa que você ore por ela. Se Deus te der o dom de conhecimento, há muita gente nesta igreja que precisa que você vá ajudá-la. Se você receber qualquer um desses dons, saiba que há muita gente na igreja local e fora dela que precisa que você vá para permitir que o Espírito Santo se mova através de você. Amém. Agora vamos ver juntos o dom de línguas e peço também aos jovens que podem começar a subir. Porque esta noite, em breve, chamaremos o fogo do céu. Esta noite começaremos a pedir, Espírito Santo, nós queremos viver o teu batismo. Sabemos que já vimos coisas grandiosas, vimos que tu já fizeste, vimos o Espírito Santo descer de muitas formas diferentes. Mas esta noite, Espírito Santo, eu quero que tu desças sobre mim. E como é uma imersão, não importa se você já é sacto batizado, e eu não disse sacto batizado em línguas e tchau. Mas como é um mergulho, é possível que em algum momento você retorne à superfície e precise descer novamente. Mergulhe. Batismo. Imersão completa. E então talvez você comece a respirar um pouco novamente e seu ego, o mundo e tudo mais comecem a voltar para dentro de você e você volte à superfície. Então você precisa disso de novo, Jesus, para baixo. Profundidade. E esta noite oraremos por isso. Oraremos por uma visita sobrenatural do céu. Batismos no Espírito Santo, um novo Pentecostes que cai sobre a igreja para nos encher de poder do alto. Uma vestimenta que não está apenas sobre nós, não está apenas debaixo, mas está ao nosso redor e dentro de nós. O dom de línguas. E então vamos orar juntos. O dom de línguas é o primeiro dom que vimos e se divide em 2 categorias. Xenoglossia, que palavra feia. Glossolalia, ainda mais feia. Digamos que o todo. Xenoglossia e glossolalia. E parece uma propaganda boca a boca, mas não tem significado. O que isso significa? Qual é essa diferença?
Glossolalia é quando você fala em um idioma e nem você nem a pessoa que está ouvindo conseguem entender nada. Por quê? Porque você está falando com Deus. Esta é a glossolalia, ok? Quando recebemos o batismo do Espírito Santo, começamos a falar em línguas que não conhecemos. Nossa mente diz que a Bíblia permanece infrutífera, porque não sabemos o que estamos dizendo, mas o Espírito Santo fala através de nós, diretamente ao Pai. Glossolalia, ok? O que é glossia sinusal? E quando, por exemplo, acontece o que aconteceu no Pentecostes, em certo momento eles são investidos pelo poder do Espírito Santo do alto, eles começam a falar, e de fora todos os entendem. Então, xenoglossia é quando falo uma língua que não conheço, e pessoas de fora a entendem. Enquanto eu estudava o pentecostalismo, usamos essa história em uma das universidades quando o avivamento estava começando na América. Em certo momento, eles leem essa história e dizem, mas escuta só, mas é possível que isso esteja escrito na Bíblia e a gente nunca tenha vivido isso? Mas é possível que a Bíblia nos prometa certas coisas e nós não estejamos vendo isso? E então, o que acontece? Que em certo momento eles começam a estudar, a orar e dizem, Deus, nós queremos ver isso. E em determinado momento encontram uma estudante, isso está documentado, que começa a escrever em chinês, mas ela não sabia absolutamente nada de chinês. Mas começa a escrever em chinês, começa a falar em chinês e dizem, o que você está fazendo? Mas ela começa a falar e estava escrevendo sobre coisas de Deus. Estava dando glória a Deus. Estava descrevendo as obras gloriosas que Deus estava fazendo. É possível. Imaginem só como seria maravilhoso para um missionário ir a um lugar cuja língua ele não conhece. Ele economiza anos e anos de estudo, vai lá, diz alguma coisa e a pessoa entende. Swish, entende, swish. Pense em falar com alguém que não te entende nem quando você fala italiano e de repente você fala a língua deles e finalmente entende o que está dizendo. É um milagre, realmente é um milagre. Mas nós ainda acreditamos em milagres hoje. Falar em línguas é útil para orar e se comunicar diretamente com Deus. Pode ser feito também no meio das pessoas, mas elas não entenderão, e é por isso que a Bíblia diz que é um dom que edifica primeiramente a nós mesmos. Para edificar a igreja, porque afinal faz parte dos dons, e portanto edifica a igreja, deve ser acompanhado do dom de interpretação. Um fala e outro interpreta. Um diz palavras que as pessoas não entendem, e outro as revela à igreja, para que a igreja seja edificada. Amém. Quem fala em outra língua, diz a Bíblia, não fala aos homens, mas fala a Deus, porque ninguém o entende, mas em espírito diz coisas misteriosas. E depois há o versículo que todos conhecemos. Quem fala em outra língua, edifica a si mesmo. Agora, a menos que você seja uma divindade, a menos que esteja no fim dos seus dias e tenha tido uma caminhada incrível com Deus, seja praticamente perfeito, a menos que tenha uma santificação, uma consagração impecável, irrefutável, absolutamente sem nenhuma mancha, quero te dar uma boa notícia. Esse dom é para você, porque você pode edificar a sua vida. Podemos crescer juntos. O Espírito Santo se move em nós, fala através de nós. A Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis intercede por nós junto ao Pai, ora de uma forma que não conseguimos compreender, mas ao mesmo tempo edifica a sua vida. Quando você está falando em línguas e não está repetindo palavras ou uma fórmula mágica, não está copiando sons que ouviu de outra pessoa, você está permitindo que o Espírito Santo flua através da sua boca e fale com o Pai sem filtros, sem esquemas. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, e é por isso que o Espírito Santo ora por nós. Quantas vezes eu mesmo, muitas vezes parei para dizer, Deus, me perdoa porque não estou orando do jeito certo, me perdoa porque talvez eu esteja pedindo tantas coisas que não tem nada a ver. Espírito Santo, fala por mim, permite que eu tenha um contato direto com o céu, faz-me orar do jeito certo, é um ato de fé, não é uma língua que você conhece, não é uma língua que você pode aprender, não é imitando o que o pastor diz, é um ato de fé, é sentir o Espírito Santo falando ao seu coração e repetir em voz alta o que ele está dizendo. O Espírito Santo nunca vai te manipular, não é que ele toma o controle de você, que você não entende mais nada, vira um zumbi e começa a falar. Ele sussurra ao seu ouvido palavras, sussurra ao seu ouvido línguas que você não entende e espera que você abra a sua boca para preenchê-la. É como quando você começa a entrar na água, a chuva continua a cair, a água sobe, o Espírito Santo começa a te sugerir, abra a sua boca, abra a sua boca, abra a sua boca, e eu vou preencher como um rio, como uma chuva, como o que você quiser, mas eu vou preencher.
Você começará a falar em uma língua que não conhece, a dizer coisas que não sabe. Eu tinha preparado uma foto, talvez faça rir, tudo bem, me perdoem, mas continuamos na sacralidade, exatamente, na sacralidade do que estamos dizendo. Quem já viu Karate Kid? Esta é a versão original com Daniel San, o mestre Miyagi, mas talvez quem é mais jovem tenha visto a versão com Jackie Chan. Sim, alguém já viu Karate Kid com Jackie Chan? Alguém. Tem uma cena que me deixa louco. É talvez uma das cenas mais icônicas do filme. E quando o mestre, ele diz, Senhor, falando com o mestre Miyagi, mestre, me ensine karatê. O mestre Miyagi diz para ele, tudo bem, nos vemos aqui amanhã. Ele mostra uns carros para ele e diz, agora lave os carros. E ele fala, mas não, como assim? Eu quero aprender karatê. Ele diz, tudo bem, pegue as 2 espátulas, lembram? Aplique cera e retire a cera. Então pegue o pincel, vá até a cerca, pinte para cima e para baixo. Depois disso, você tem que pintar a casa, pintar para a direita e pintar para a esquerda. E ele continua, reclama, diz, o que estou fazendo? Imaginem alguém olhando para ele de fora e ele está lá no meio da casa fazendo isso e de repente ele fica bravo e diz, mas você não está me ensinando karatê. O mestre Miyagi diz para ele, faça o que eu te disse, aplique cera, retire a cera. E enquanto ele faz esses movimentos, percebe que o que havia aprendido eram movimentos fundamentais do karatê. O mestre começa a desferir golpes e ele os bloqueia com os movimentos que aprendeu, aplicando cera, retirando cera, pintando o portão e pintando a casa. E às vezes falar em línguas pode parecer isso. O Espírito Santo te diz, abra a boca e fale em línguas. Mas eu não sei o que estou dizendo. Mas eu não sei o que estou fazendo. Parece loucura visto de fora. Xararababa, mas o que isso significa? E você continua, Senhor, eu te pedi para me ensinar a orar. Senhor, eu te pedi para me dar poder para fazer milagres. Senhor, eu te pedi para poder abrir o mar diante de mim. E ele diz, continue dizendo. E você está ali orando em línguas. Você pensa, mas o que isso significa? E em certo momento Deus te dá a revelação. Em certo momento, Deus ali te esperando diz, agora que você fez isso, edificou a si mesmo, cresceu, construiu seu caráter, construiu sua dependência de mim. Agora sim, agora você vai descobrir o que eu te ensinei. Agora fale e o mar se abre. Agora imponha as mãos e os doentes são curados. Agora vá até aquela pessoa e diga a ela o que estou te dizendo, porque estou te revelando um segredo da vida dela para poder ajudá-la, para poder curá-la, para poder corrigi-la e exortá-la. Levante-se e venha comigo. Antes de orar, quero ler rapidamente alguns benefícios de falar em línguas. É isso que estamos prestes a fazer. Primeiro, nos edifica na fé. Dissemos, quem fala em outra língua edifica a si mesmo. A Bíblia diz em Judas, capítulo 1, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos na fé, orando no Espírito Santo. Portanto, ponto 1, edificamos a nós mesmos, o nosso homem interior. Ponto 2, nos dá confirmação de que recebemos o batismo no Espírito Santo. Dissemos que não é a mesma coisa, não é batismo igual a línguas, mas línguas igual a batismo. Cremos que as línguas são o sinal evidente e exterior de que algo dentro de nós mudou. Que um Espírito Santo, uma água que desce do céu, um poder e um fogo que vem do alto invadiram o nosso coração e a nossa vida. Ponto número 3. Nos permite falar com Deus sobre coisas secretas. Lemos antes que em espírito dizemos coisas misteriosas. Talvez você esteja orando, não sei, talvez você seja solteiro e esteja orando pela sua esposa. Mistério. Talvez você esteja no início da sua universidade e esteja orando por aquele trabalho que vai mudar a vida de muitas pessoas. Talvez você simplesmente pense que está orando por si mesmo e, na verdade, está intercedendo por um povo que está sofrendo do outro lado do mundo. Falamos de coisas misteriosas. Ponto 4. Isso nos faz glorificar a Deus e falar das suas coisas gloriosas. Nos Atos, em certo momento, esses batismos com o Espírito Santo começam a acontecer cada vez mais frequentemente e todos eles estão convencidos de que estão falando sobre coisas gloriosas. Eles os ouvem falar em outras línguas e dizem, não, mas esses estão falando das coisas gloriosas de Deus. Eles estão glorificando a Deus na minha língua pessoal. Ponto número 5. Isso nos faz orar de acordo com a sua vontade. Como dissemos antes, o Espírito Santo intercede e Ele mesmo por nós com gemidos inexprimíveis.
não audíveis, não compreensíveis, não entendíveis, mas Ele intercede por nós enquanto você abre a sua boca e deixa que Ele flua através de você. Ponto 6. Edifica a igreja se usado junto com os outros dons. Faz parte dos dons, portanto edifica a igreja. Como dissemos antes, os dons são para a edificação comum. Lembram-se, o dom não é para mim, mas para a igreja. Este dom também edifica a igreja. Ele anda junto com o dom de interpretação, mas estamos permitindo que o Espírito Santo nos revele algo que está escondido em seu coração. Ponto número 7. O último ponto é que é um sinal para os não crentes. A Bíblia diz que se um não crente entrar em uma igreja e as pessoas estiverem falando em outras línguas, ele pensará que vocês estão loucos, mas é um sinal do sobrenatural de Deus na sua vida. Existem muitos benefícios em falar em línguas, mas em algum momento você precisa começar. E como se começa? Quando o Espírito Santo desce sobre você. Você não merece, você não pode merecer, eu não posso merecer. O Espírito Santo se move com graça e por graça para liberar o seu poder, para liberar uma nova unção, para liberar novos dons sobre a minha e sobre a sua vida. Quem está comigo, levante a sua mão e diga: Espírito Santo, invista em mim, encha-me, batize-me. Não importa se eu já vivi um batismo contigo, não é suficiente para mim. Não me importa se eu já vivi essa experiência contigo, não é suficiente para mim. Espírito Santo, batiza-me, enche-me. É Jesus quem batiza no Espírito Santo, então Espírito Santo, enche-me. Eu abrirei a minha boca enquanto estou imerso na tua presença, abrirei a minha boca e te deixarei entrar. Vou expelir o ar que está em mim, vou deixar sair aquilo que ainda me pertence e que me mantém preso ao meu velho eu, mas Espírito Santo, entra dentro de mim. Enche-me, enche-me. Queremos viver um novo Pentecostes, Espírito Santo. Queremos ver chamas de fogo descendo sobre a igreja. Queremos ver o vento soprando. Queremos ver esta sala transformada. Porque quando o Espírito Santo desce, todos são preenchidos. Quando o Espírito Santo desce, as línguas de fogo pousam sobre cada um. Quando o Espírito Santo desce, a todos é dada a manifestação do Espírito de Deus. Espírito Santo, vem aqui esta noite. Tu já estás aqui, mas vem em nós. Vem em nós. Enche-nos. 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 Quero te pedir uma coisa. Se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, se nunca viveu essa experiência, se enquanto ouvia, você sentiu, eu quero poder, quero receber essa dinamite que vem do céu para ser testemunha, para ser eficaz, para ter autoridade enquanto falo de você e das tuas coisas. Quero receber esse batismo que vai mudar completamente a minha vida. Quero receber essa transformação. Eu te peço, venha aqui na frente. Venha aqui na frente e vamos orar juntos. Esta noite o Espírito Santo tem um encontro marcado com muitos de nós. Se você quer receber o batismo no Espírito Santo, se nunca recebeu, corra aqui para frente. Não deixe o medo te segurar, venha com segurança. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui, está se movendo. Corra aqui para frente. Corra aqui para frente, sem medo, sem vergonha. Não é por mérito. Não existe alguém que mereça mais ou alguém que mereça menos. Não existe alguém que seja mais do que você ou menos do que você. O Espírito Santo é para cada um de nós. Corra aqui na frente. Eu sei que há pessoas. O Espírito Santo quer fluir esta noite. O Espírito Santo está descendo do céu para encher, para preencher. Não é só sobre você. Não apenas abaixo de você. Não apenas ao seu redor. Mas dentro de você. O Espírito Santo está descendo esta noite. Venha aqui. Ainda há espaço. Se você nunca recebeu o batismo no Espírito Santo, corra aqui na frente. Corra aqui na frente. Vamos deixar mais um pouco de tempo. Venha aqui na frente, de verdade. Aproveite esta oportunidade. Aproveite esta chance. Todos aqueles que já receberam o batismo,
Levante sua voz. Encha este lugar de poder sobrenatural. Levante sua voz, ore em línguas. Deixe o Espírito Santo se mover dentro de você. Crie um clima de fé. Uma igreja unida que fala a mesma língua. Uma igreja unida que fala a mesma língua se torna imparável. Uma igreja unida que declara a grandeza do Senhor. Uma igreja imparável. Uma igreja que fala a mesma língua. É simplesmente por um poder que é canalizado. E o Espírito Santo que se move de um para o outro. O Espírito Santo que alcança a todos. Por isso, quero pedir aos pastores aqui presentes, ao pastor do time, aos apóstolos e aos pastores que vieram aqui, se podem nos ajudar a orar por cada um deles com a imposição das mãos. Nós cremos que o Espírito Santo ainda se move hoje e que está batizando esta noite. E para você que recebe oração, não espere algo mágico, não espere algo de um ritual. Quem sabe o que o Espírito Santo colocará em você? Palavras que você não entende, palavras que você não compreende. Abra sua boca e diga em voz alta. Levante sua voz, repita o que o Espírito Santo está colocando dentro de você. Deixe fluir através da sua vida. Deixe fluir através da sua vida. Não segure, mas deixe fluir através de você. Abra sua boca e diga o Espírito Santo está te dizendo. O Espírito Santo nunca vai te forçar. Ele sugere suavemente, sugere, olha para a sua vida, mas precisa forçar. A Bíblia diz, abra sua boca e deixe. Abra sua boca e deixe. Abra sua boca e não segure, não segure. Coração pro Pai diz, você ama, mas se você é isso. Coração pro Pai diz, sim, um novo e verdadeiramente glorioso Pentecostes. Um novo e grandioso e poderoso Pentecostes. Agora nos reunimos por aqueles Rahavaies. Senhor, por favor, perdoa todos aqueles pecados que, infelizmente, estão impedindo a Tua gloriosa presença. Nós, com toda a sinceridade, nos arrependemos profundamente e pedimos as mais sinceras desculpas por cada pecado que, de alguma forma, está impedindo a Tua santa presença. Espírito Santo, queremos ser um terreno livre. Flui em nossa vida sem limites, sem obstáculos. Flui em cada um de nós. Senti fortemente isso para alguém que está aqui na frente. O Espírito Santo quer descer com poder, mas precisa que você deixe algumas coisas que está segurando. Há alguns pecados na sua vida que estão interferindo com tudo isso. O Espírito Santo se move em um terreno santo, se move em um terreno que o honra. Por isso quero te pedir, faça essa oração entre você e Deus. Arrependa-se, peça perdão e diga: Senhor, eu deixo isso, renuncio a isso. Eu não quero isso para a minha vida, renuncio a esse pecado, renuncio a essa coisa que não te agrada, porque quero ser um terreno livre, quero ser um terreno fértil. Vocês que estão bem, estendam as mãos em direção a cada uma dessas pessoas. É preciso força, é preciso coragem para dar um passo assim, para dizer: eu deixo aquilo que estava me prendendo, renuncio aquilo que estava me prendendo. Estendamos as nossas mãos, invoquemos o poder do céu sobre a vida deles. Eu não quero isso para a minha vida, renuncio a esse pecado.